Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma videoaula do curso Estrategista no Marketing Digital. E na aula de hoje veremos a importância de construir finais impactantes em suas narrativas, seja através de um pitch persuasivo ou de um call to action convincente. Aprenda a encerrar suas histórias de forma motivadora, impulsionando a ação desejada do seu público. Eu sou o professor Wellington Fernandes e vou te acompanhar nessa aula sobre o final da sua história precisa se chamar pitch ou CTA. Vamos lá? Uma pergunta que não quer calar. As suas histórias, elas vendem, elas convencem alguém a fazer alguma coisa, a tomar alguma atitude? Sim? Não? Já parou para pensar nisso? Ou você oferta o teu produto, oferta o teu serviço de uma maneira lúdica através da tua história ou da tua história, já expliquei isso em outra aula, e as pessoas ficam ali sem saber o que fazer. Será que é isso que acontece? Você fica esperando ou dependendo da sorte. Todo final de história precisa vender alguma coisa, precisa promover uma ação para que as pessoas comprem o seu produto ou o seu serviço. Pitch ou CTA? Vem comigo. Contar histórias é uma ferramenta poderosa. E não é à toa, né? É algo que nós fazemos desde sempre. Contamos história a vida toda e continuaremos assim. Nós somos movidos pelas histórias. Compramos, negociamos, nos relacionamos por conta das histórias que provocam sentimentos e emoções que nos levam além. Então, pensa comigo o poder que a história tem, mas o que você faz depois de contar a história? Pitch ou CTA? Dá uma olhada nisso aqui. O verdadeiro impacto acontece quando você transforma essa emoção em ação. Se a tua história for triste, se a tua história for lúdica, se a tua história for emocionante, independentemente do teor da tua história, você precisa fazer com que as pessoas comprem algo de você. É por isso que texto sem contexto é pretexto aí para bobagem, né? Então você não pode simplesmente contar a história e depois oferecer algo que não tem nada relacionado com a história que você contou. Muito cuidado com isso. Olha isso aqui. Da próxima vez que encerrar uma história, faça o pitch ou o CTA. O pitch e o CTA eu vou te explicar daqui a pouquinho, tá? Mas você pode usar os dois também, não é um ou o outro. Você pode e deve utilizar os dois. Tanto a oferta propriamente dita, que é o pitch, ou a chamada para ação, que é o CTA. Quando você faz isso orquestrado com a história de peso que impactou o emocional daquelas pessoas que estão te acompanhando, é venda na certa de qualquer produto, de qualquer serviço. As historinhas legais tornam-se oportunidades tangíveis quando são contadas com interação estratégica. A partir de hoje, toda história que você for contar através da internet, utilizando o digital, ela precisa ser 100% intencional. As pessoas precisam compreender a história, serem impactados emocionalmente e aí você oferta e convida essa pessoa a tomar uma atitude, que é passar o cartão, fazer o Pix ou te entregar o dinheiro. Combinado? De uma maneira rápida e sucinta, se eu fosse você, eu anotava isso. Olha o que é o pitch. Pitch é uma apresentação breve e persuasiva de uma ideia, produto ou projeto visando captar rapidamente a atenção. Imagina comigo, você contando a história, as pessoas vidradas na tua história, apaixonadas por aquilo que você está falando, e de repente, no término da sua história, ou da sua história, ou da sua historinha, você chama a atenção das pessoas. Você interrompe, abre aspas, a história, né? E diz assim, ei, já pensou o que o meu produto poderia fazer se você se sente impactado com essa história, se você tem empatia com o que eu contei? É um aceno de mão. O pitch é um, ei, olá, tudo bem? Presta atenção agora aqui que o que eu vou falar é muito sério, no meio da história ou no final dela, para que as pessoas tenham a atenção voltada para aquele momento. E uma observação aqui.
todo pitch ele deve ser feito com calma, tá? Com tranquilidade. Não faça o pitch atropelado, não faça o pitch desesperado, não faça o pitch brincando. Muito cuidado com isso. Eu já pequei muito nisso, de querer fazer o pitch no mesmo tom lúdico da minha história. Não funciona. As pessoas acham que você, na sua oferta, que é o pitch, está brincando também ou faz parte da historinha. Então eles não vão comprar porque acham que você está brincando. Então, terminou a tua história, seja ela lúdica, seja ela uma história emocionante, você pausa e fala pausadamente. Professor, não vai ficar forçado? Não vai. As pessoas estão tão emocionadas com a tua história que você precisa mudar a frequência e acenar no pitch, dizendo, olha, agora vamos falar sério? Agora vem a novidade? Vamos falar de coisa boa? Lembra do... Eu esqueci o nome dele, da TechPix, eu acho que você já ouviu falar. Acho que é Juarez da TechPix. Ele falava, ele articulava, ele mostrava a câmera, ela mostrava não sei o quê, e do nada ele, vamos falar de coisa boa? E aí ele entrava no pitch, apresentando os modelos, apresentando os preços, falando pausadamente. Porque senão a pessoa acha que faz parte da história e ela não compra. Pega essa dica aí. E agora você precisa entender o que é a chamada para a ação, tá? O CTA. Quando eu falo do pitch, é a oferta propriamente dita. Você esclarece que está vendendo algo, que está promovendo algo. E no CTA, olha o que acontece. CTA, ou Call to Action, é um elemento que incentiva o público a realizar uma ação específica. Ambos são cruciais para comunicações eficazes. O pitch busca engajamento imediato, enquanto o CTA orienta para a próxima ação desejada. O CTA é o seguinte: você contou a história, emocionou as pessoas, e não importa que tipo de emoção você vai utilizar, seja ela lúdica, seja ela algo muito emotivo. Depois disso, você acena, é o pitch. Você vai fazer a oferta e isso precisa fazer pausadamente, explicando com detalhes, de uma maneira objetiva e sucinta. E aí você convida essas pessoas a tomarem uma atitude, tá? E na hora de fazer a chamada para ação, procure de maneira sutil, leve, acenar com a cabeça, tá? Induzindo as pessoas a dizerem sim. Professor, você está me ensinando hipnose? É quase isso. No meio daquela conversa, daquela história, você já fez as pessoas concordarem com você o tempo inteiro. Você está trabalhando o consciente e o inconsciente dela. Depois você chama ela para a ação, né? Depois de acenar, né? Você chama ela para a ação. Você convida ela para tomar uma atitude que é passar o cartão, entregar o dinheiro, fazer o Pix, preencher os dados cadastrais e comprar pela internet. E esse momento é um momento que você faz ainda mais pausado, dando duas opções. Uma, que é a da compra, e a outra opção é aquela que vai fazer com que o teu cliente se sinta muito infeliz se ele não tomar a primeira decisão, que é comprar de você, tá? Você não vai forçar isso, mas de maneira natural você vai dizer para ele, olha, eu te contei uma história, você se sente convencido pela essa história. Olha, eu fiz a oferta porque o meu produto resolve o seu problema. E agora, dentro do CTA, eu vou te guiar para o caminho mais excelente, que é passar o cartão, que é fazer o Pix, que é me entregar o seu dinheiro. Cá entre nós, não leva a mal não o que eu vou falar, o cliente, todo cliente, seja ele um potencial cliente ou seu cliente efetivo, o dinheiro que está no bolso dele é seu, só que ele não sabe. Quem tem que avisar isso? Você, do jeitinho que eu estou falando. Contou a história, acenou para fazer o pitch, para fazer a oferta. Ó, agora eu vou falar sério, hein? É assim, 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 resolve esse problema, sucinto, rápido. Não fica colocando dúvidas no coração da pessoa, não. E depois você fala, e agora, para você ter tudo isso que eu contei, aperte esse botão. Arrasta para cima, clique aqui, preencha os dados, passe o cartão, me entregue o seu dinheiro. E a pessoa vai fazer exatamente o que você está pedindo dentro dessa lógica, ok? Storytelling, contou a historinha, fez o pitch, CTA. Anota aí. Intenção estratégica.
Todo o meu intencional precisa ser estratégico? Sim, estratégia significa caminho, tá? Eu preciso planejar, eu não posso me perder no meio disso tudo. Eu separei alguns pequenos tópicos para você fazer as suas anotações aí e adaptar isso para o teu negócio, para o teu serviço, para o teu empreendimento, para aquilo que você faz, ok? Suas histórias devem ser contadas com uma intenção clara. Nada é por acaso, tá? Você pode pegar um exemplo pessoal, você pode criar um exemplo e você pode dar o testemunhal de alguém, ok? Se a pessoa não autorizou esse testemunhal, você pode contar como se fosse uma pessoa qualquer, é só não citar nomes. Mas conte a historinha, faça a sua parábola, faça a sua história com E, para que a pessoa fique convencida e compreenda que o que você vai entregar para ela vai ser entregue na íntegra e ela não precisa temer, ela não precisa ficar com medo de nada, tá? Vamos ver mais um? Antes de começar, pergunte a si mesmo, qual é o objetivo dessa história? Não fique inventando histórias aleatórias para depois fazer uma amarração miraculosa, né, mirabolante, incrível no final. A amarração tem que ser perfeita. O teu produto é de emagrecimento, então conte uma história de emagrecimento. O teu produto é algo que mexe com eletrodomésticos, por exemplo, então conte uma história dentro desse conceito, desse contexto. Aconteceu na cozinha, aconteceu na sala, entende o que eu quero dizer? Se você não trabalhar essas amarrações, você pode se perder. Então, muito cuidado com isso. Seja construir confiança, destacar um benefício do seu produto ou compartilhar uma experiência do cliente, a intenção deve orientar cada palavra. Independentemente do que você quer fazer, a tua história precisa ser madura o suficiente para convencer quem está te escutando a comprar no final, ok? Construa isso de maneira estratégica. Vou deixar uma dica de cunho pessoal, tá? Eu tenho o hábito de anotar algumas coisas manualmente, com papel, caneta. Lembra dessas coisas? Elas ainda existem. Por quê? Porque eu trabalho o meu sinestésico. E depois que eu faço as anotações, né, eu, particularmente, eu jogo fora essas anotações. Porque eu só fiz esse movimento para registrar aquilo dentro de mim de uma maneira mais clara, objetiva, consciente, porque se estiver claro para mim, vai estar claro para qualquer pessoa. Já tivemos algumas aulas aqui onde eu falo muito sobre isso. Se é fácil, né, você explicar, é fácil você vender. Agora, se é difícil explicar, difícil entender, é difícil vender. Memoriza aí. Conversão. Você vê muito essa palavra no meio religioso, né? Você tem que se converter. Mas no mundo das vendas, no mundo do digital, a conversão ela também existe, tá? E nós vamos trazer um sentido bem claro e objetivo para você agora. Dá uma olhada nisso aqui. A conclusão de suas histórias não é o fim, mas sim o início da ação. Contou a história? Foi aplaudido? Maravilhoso. Mas não é só os aplausos, né? É a compra. A conversão acontece quando a pessoa compra. Você pode contar uma bela de uma história, ser ovacionado, aplaudido e não vender nada, então não adiantou nada, era melhor nem ter contado essa história. Só aplausos não vão pagar suas contas nem seus boletos, ok? Então precisa haver a conversão. A conversão é a compra efetivamente. Vamos ver mais um? Seu pitch ou CTA deve direcionar sua audiência para um próximo passo tangível. Pode ser a oferta de um produto, a inscrição em um webinar ou a participação em uma promoção. A narrativa cria conexão e a ação transforma essa conexão em conversão. Existem momentos, e presta atenção nisso, que você vai sentir, isso é intuitivo, é intuição, coloca ela à prova também, que o clima não está propício, que as pessoas ali estão dispersas com alguma coisa. Cuidado para não confundir esse sentimento que é legítimo com o seu medo de vender, ok? No digital, existem momentos que você pode pegar aquelas pessoas que estão ali te acompanhando, vendo o teu vídeo e conduzir para um próximo passo.
Você já deve ter visto isso na internet, pessoas que abrem aí uma semana de palestras, 3 dias de palestra ou 3 dias de orientação, de mentorias, para ir convencendo e conduzindo o seu público para comprar no final. Se isso não for planejado, tá? Se isso não for orquestrado, você pode se equivocar com os seus sentimentos e achar que não é o momento, então vou conduzir a pessoa para outra coisa. Cuidado, as pessoas podem se sentir enroladas por você. Então vá direto ao ponto. Mas se você realmente perceber que o seu tempo foi curto, se você está participando de uma roda de vendas, né, ali no digital, não tem só você e só o seu produto, tem outras pessoas, você pode convidar essas pessoas para um momento mais íntimo, pegando os dados dessas pessoas, né, e trazendo aí elas para um outro nível, para um outro momento mais intimista e ali promover o que você quer promover. Mas só se você intuir isso de verdade e não for medo de vender ali na hora. Fora isso, siga a risco o seu planejamento, ok? Eu mesmo, falo por mim, já aconteceu de eu estar ali com as pessoas, com o público, mas eu percebi que eu tinha mais curiosos do que compradores. A minha atração dessas pessoas não foi tão boa. Então eu tinha poucos compradores e muitos curiosos. Como eu estava com o domínio da situação, o que eu fiz? Eu abri, ao invés do carrinho de compras, uma oportunidade daqueles mais interessados virem comigo para uma outra jornada, para um outro processo, uma outra palestra, um outro evento, uma outra apresentação. E batata, quem veio? Só quem ia comprar. A minha conversão foi muito maior, porque acontece o efeito manada, né? 1, 2, 3 começam a comprar, todo mundo quer comprar também. E isso me fez muito feliz. Então, fique atento, é medo de vender ou você percebeu que dá para vender mais, com mais solidez em um outro momento? Convide essa pessoa, porque isso precisa acontecer com você. E o pitch, só para reforçar, nada mais é do que uma conversa de elevador. Como assim conversa de elevador? Nem dá para conversar em elevador, professor? É isso. Então você entendeu. É uma conversa rápida, de 1, 2, 3 andares no máximo. É ali, ó, é a entrega do cartão, é o convite, é a oferta, e a pessoa tem que sair do elevador assim, mas depois nós conversa, porque a pessoa quer conversar com você. Ela quer continuar aquele papo. Tem que ter um gostinho de quero mais. Não é aquela conversa chata de elevador, né? Que um olha para o outro, levanta assim os olhos, assim, tá frio, tá calor, tá trânsito. Não, não é essa conversa boba, não. É algo que seduz. E a hora que a pessoa se apaixona, o elevador fecha a porta na cara, assim, ó, tchum, e o outro vai embora com o coração, eu queria ouvir o que ele tem a dizer. Vamos continuar essa conversa, vamos para um café, né? Eu vou deixar para você aqui um vídeo bem curtinho aqui na nossa plataforma, mas na outra plataforma você tem ele na íntegra, tá bom? Para você acompanhar, eu recomendo, vale muito a pena. Fala galera, tudo bem? Meu nome é Augusto e hoje, aqui no Na Prática, a gente vai falar um pouquinho sobre uma técnica de apresentação, o pitch. Engraçado que eu vou fazer um pitch sobre o pitch, né? É um Inception. A gente fez um vídeo aqui no Na Prática dando algumas dicas de pitch com jovens que participaram da conferência Na Prática. E lá apareceu a dúvida do que é um pitch. Ele vai ficar disponível aqui para vocês, mas esse vídeo vem exatamente para responder a dúvida. Pitch é basicamente o nome que se dá para uma apresentação rápida que tem como objetivo convencer alguém, ou seja, vender um peixe. Ela pode ser feita só verbalmente ou com slides e uma apresentação acompanhando. Como a duração do pitch é pequena, tem de 3 a 10 minutos normalmente, ela é uma apresentação bem rápida e objetiva, e busca gerar interesse e curiosidade em quem está assistindo. Depois, se o pitch der certo, você vai ter um tempo maior para detalhar e explicar os nuances do projeto que você apresentou. A técnica do pitch é bastante usada por empreendedores quando querem apresentar suas ideias para investidores. Mas ela pode servir para basicamente qualquer coisa quando você está tentando convencer alguém de alguma coisa e apresentar uma ideia. Se você está num momento de inserção no mercado de trabalho, de troca de carreira, é muito importante você ter o seu próprio pitch para se apresentar para os entrevistadores de oportunidades de emprego. Ele pode ser construído, por exemplo, com a técnica de storytelling, onde você destaca os pontos altos da sua carreira e o que você aprendeu neles. Uma das formas mais famosas de pitch é o elevator pitch, e ele leva esse nome basicamente por ser muito rápido. Então, se você encontrasse com um investidor num elevador, por exemplo, você teria mais ou menos uns 30 segundos ali para vender a sua ideia. Chegamos ao final de mais uma videoaula. O final da tua história deve se chamar Pitch ou CTA. Eu espero de coração que você tenha gostado e que você aplique isso no seu dia a dia, tá? Clique agora em Saiba Mais e dá uma investigada em tudo que tem lá. Se aprofunda nos estudos.
Ok? Combinado? Nos vemos na próxima aula. Um forte abraço. Valeu!